E olá, amiguinhos e amiguinhas. Sejam bem-vindos a mais uma historinha cheia de aventuras e lições importantes. Hoje, vamos viajar no tempo e conhecer um rei muito famoso, o rei Davi. Ele era corajoso, tocava uma harpa que parecia mágica e amava muito a Deus. Imaginem um reino lindo, com um castelo enorme no topo de uma colina. Desse castelo, o rei Davi conseguia ver toda a sua cidade. Ele tinha tudo o que um rei poderia querer: um palácio, servos, um exército forte e amizade de todo o povo. Mas às vezes até os reis podem se sentir um pouco sozinhos e tomar decisões que não são as melhores. Um dia, enquanto Davi passeava pelo terraço do seu castelo, ele olhou para baixo e viu algo que chamou muito a sua atenção. Numa casa vizinha morava um soldado muito valente chamado Urias. Urias tinha uma esposa chamada Batseba e Davi ficou encantado com a beleza dela. Naquele momento, uma ideia errada começou a crescer no coração do rei. Ele pensou: eu sou o rei, posso ter tudo o que eu quiser. E em vez de afastar esse pensamento ruim, Davi o alimentou. Ele esqueceu por um instante de tudo o que Deus já tinha lhe ensinado sobre ser justo e correto. Urias, o marido de Batseba, estava longe, lutando numa batalha pelo reino. Davi, então, aproveitou que ele não estava por perto e chamou Batseba para ir ao palácio. Ele a tratou como se ela pudesse ser sua esposa, mesmo sabendo que ela já era casada. Isso foi muito errado. É como pegar um brinquedo que não é seu, só porque você o achou bonito. O tempo passou e Davi descobriu que Batseba teria um bebê. Agora, o problema era ainda maior. O que ele faria quando Urias voltasse da guerra? O rei ficou com medo e, em vez de confessar seu erro, ele tentou escondê-lo. A primeira mentirinha leva a outra e logo vira uma bola de neve de problemas. Davi mandou chamar Urias de volta da batalha. Ele pensou: vou mandar Urias para casa, ele vai ficar com sua esposa e todos pensarão que o bebê é dele. Mas Urias era um soldado tão leal e honrado que disse: Rei Davi, como posso eu ir para o conforto da minha casa comer e beber, enquanto meus amigos soldados estão no campo de batalha, dormindo no chão e arriscando suas vidas? Não, eu não farei isso. E Urias dormiu na porta do palácio, com os outros guardas. O plano de Davi falhou. O rei ficou desesperado. Aquele erro inicial estava se tornando uma coisa terrível. E então, ele fez a pior coisa de todas. Davi escreveu uma carta secreta e a entregou para o próprio Urias levar. Na carta, Davi ordenava ao comandante do exército para colocar Urias na parte mais perigosa da batalha e depois recuar Doxandou sozinho para ser derrotado pelo inimigo. E foi exatamente o que aconteceu. Urias, o soldado fiel e corajoso, foi para a batalha sem saber que carregava sua própria sentença. Ele lutou bravamente, mas foi deixado sozinho e acabou perdendo a vida. Quando a notícia chegou ao palácio, Davi achou que seu problema estava resolvido. Ele esperou o tempo de luto passar e então se casou com Batseba. Para todo o reino, parecia que o rei estava apenas cuidando da viúva de um herói. Mas lá do céu, Deus viu tudo. E Deus não ficou nada feliz com o que o rei Davi tinha feito. Então, Deus enviou um profeta, um homem sábio chamado Natã, para conversar com o rei. Natã era um grande amigo de Davi e sabia que precisava falar com ele de uma forma que o rei entendesse. Natã chegou ao palácio e disse: Rei Davi, preciso da sua ajuda para julgar um caso. Numa cidade viviam dois homens. Um era muito rico. Ele tinha rebanhos e mais rebanhos de ovelhas e bois. O outro era um homem muito pobre. Ele não tinha nada, a não ser uma única ovelhinha. Ele tinha comprado essa ovelhinha quando ela era um filhotinho. Ele a amava tanto. A ovelhinha cresceu com ele e seus filhos. Ela comia da sua comida, bebia do seu copo e dormia no seu colo. Era como uma filha para ele. O rei Davi ouvia atentamente, com o coração apertado pela história do pobre homem. Natã
continuou. Um dia, chegou uma visita na casa do homem rico. Mas em vez de pegar uma de suas próprias ovelhas para preparar uma refeição para o visitante, o homem rico foi e pegou a única ovelhinha do homem pobre. Ele a tomou à força e a preparou para sua visita. Ao ouvir isso, o rei Davi ficou furioso. Ele se levantou do trono, bateu o pé e disse: "Isso é um absurdo! Uma injustiça terrível! O homem que fez isso merece morrer! E ele terá que pagar 4 vezes o valor da ovelhinha, porque não teve compaixão nenhuma!" Naquele momento, o profeta Natã olhou bem nos olhos de Davi, apontou o dedo para ele e disse, com uma voz firme e séria: "Esse homem é você!" O rei Davi ficou em choque. Salão do trono ficou em silêncio total. As palavras de Natã foram como um espelho que mostrou ao rei o quão feio tinha sido o seu erro. Natã explicou: "Deus te deu tudo: um reino, poder, esposas, tudo o que você quis. Se quisesse mais, ele teria dado. Por que você desprezou a palavra de Deus e fez essa coisa tão má? Você pegou a esposa de Urias para ser sua. Você tirou a única ovelhinha dele e você planejou a morte dele. Você agiu em segredo, mas Deus vai mostrar o seu erro para todo o reino ver." Naquele instante, o orgulho do rei Davi desmoronou. As lágrimas encheram seus olhos e ele caiu de joelhos. Ele não tentou se desculpar. Não tentou culpar ninguém. Ele olhou para Natã e disse com o coração quebrado: "Eu pequei contra o Senhor." A história de Davi nos ensina uma lição muito importante. Primeiro, que ninguém está livre de cometer erros, nem mesmo um rei poderoso e amado por Deus. Quando um pensamento ruim aparecer, precisamos mendê-lo, embora rapidinho, antes que ele crie raiz no nosso coração. Segundo, tentar esconder um erro só piora as coisas. É sempre melhor ter a coragem de admitir que erramos, pedir perdão e tentar consertar. Deus perdoou Davi porque ele se arrependeu de verdade. O arrependimento de Davi foi tão sincero que ele escreveu um lindo poema, o Salmo 51, pedindo a Deus um coração puro e um espírito novo. Mas, mesmo com o perdão, os erros têm consequências. O bebezinho de Davi e Betsiba ficou muito doente e não sobreviveu, o que trouxe uma tristeza imensa para Davi. A família dele também teve muitos problemas depois disso. As escolhas erradas trazem sementes de tristeza. A lição final é que Deus ama a sinceridade. Ele prefere um pecador arrependido a alguém que finge ser perfeito. Quando você errar, não tenha medo. Converse com Deus, converse com seus pais, peça perdão com um coração sincero, assim como o rei Davi fez. Deus está sempre pronto para nos perdoar, nos limpar e nos dar uma nova chance de fazer o que é certo. E aí, gostaram da nossa aventura de hoje? É uma história forte, né? Mas cheia de ensinamentos. Se você aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder nenhuma historinha e compartilhar com seus amigos. Um beijo no coração de cada um e até a próxima!